Boa noite a todos os amigos e amigas do Facebook, público geral, do Zap, do Messenger, do Telegram, de todos, do Instagram. E aqui estou mais uma vez às 10h pouca da noite, do dia 28 de julho de 2022. A gente vai continuar a estudar o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, nos livros segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. E a pergunta de número 88, cujo tópico é Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Pergunta 88. Os Espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Resposta. Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Se quiserdes, é uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. 88A. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Nota de rodapé, de Kardec. Representam-se ordinariamente os gênios com a flama ou estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial, dos espíritos. Colocam-na na altura da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Ou seja, a inteligência os espíritos, eles também são diferentes entre si, conforme a questão perispiritual, a sua condição espiritual inserida no próprio perispírito. E com isso, se o perispírito ele apresenta, através do espírito, uma cor rubi, significa dizer que ele é mais ou menos puro, tem um grau de pureza mais adiantado. E os gênios, as pessoas que são considerados gênios, eles têm na cabeça da altura a sede da própria inteligência, ou seja, a centelha divina, ela fica na cabeça das pessoas que são muito inteligentes, são consideradas gênios. 89. Os espíritos gastam um tempo qualquer para transpor o espaço? Resposta, sim, porém rápido como o pensamento. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta. Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo, ou seja, o pensamento ele está de acordo com que a alma vibra. Se a alma vibra em determinada frequência, logo o pensamento está inserido nesta frequência. Com isso, mesmo as pessoas encarnadas, mesmo nós encarnados, nós estaremos consciencialmente segundo o que a nossa alma vibrar. 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou bem é subitamente transportado para o lugar onde quer ir? Resposta. Ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre. Mas essa distância pode desaparecer completamente. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza mais ou menos depurada. Realmente. A distância, ela depende muito da condição evolutiva do espírito.
Se ele tem uma depuração mais ou menos apurada, se ele é depurado perispiritualmente ou espiritualmente, ele vai conseguir ter maior agilidade para onde ele queira ir, maior até liberdade, uma maior autonomia para onde ele possa querer ir. 91. A matéria faz obstáculo aos espíritos? Vou repetir. A matéria faz obstáculos aos espíritos? Resposta: não. Eles penetram em tudo: o ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Ou seja, como os espíritos não têm a matéria que conhecemos, a matéria do espírito é quintessenciada, então ele consegue transpor determinadas barreiras que para nós são realmente barreiras, para eles não. 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? Resposta: não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções. E é por isso que parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. Veja o Sol. É apenas um. E, no entanto, ilumina tudo ao redor e leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. É interessante que isso aqui a gente pode transpor essa resposta para os casos de influenciações e até mesmo de obsessões. Porque um ou mais espíritos conseguem influenciar diversas pessoas. Ele se divide? Não. Ele se irradia perante aquelas pessoas que, sem querer, através dos seus hábitos, ou através da falta de consciência do que esteja pensando e sentindo, não consegue verificar que esse espírito ou outros espíritos possam estar influenciando depreciativamente, ou seja, criando determinadas obsessões perante uma ou mais pessoas. Com isso que é sempre bom a gente fazer o que sempre Jesus nos determinou: orai e vigiai. O que habita o nosso ser diariamente está consoante ao que habita em nosso próprio mundo interno? O que eu penso e sinto é realmente o que eu penso e sinto? Ou eu estou sendo influenciado ou obsidiado por um ou mais espíritos? Aí está a questão da obsessão. Mas também podemos transpor a questão das intuições, que são os espíritos bons ou altamente benéficos, que nos intui ideias benfazejas, ideias excelentes, para que a gente possa continuar o nosso caminho. 92A. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Resposta: muito lhes é preciso. Isso depende do grau da sua pureza. Autoexplicativo. Nota de rodapé de Kardec. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da ubiquidade, atribuído aos espíritos. Tal como a centelha que projeta ao longe sua claridade e pode ser percebida em todos os pontos do horizonte. Tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para diferentes pontos. 93. O espírito propriamente dito está descoberto ou está, como pretendem alguns, envolvido de uma substância qualquer? Resposta: o espírito está revestido de uma substância vaporosa para ti, mas ainda bem grosseira
para nós, muito vaporosa, entretanto, para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde queira. Nota de rodapé. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito, propriamente dito, está revestido de um envoltório, que por comparação pode chamar-se de perispírito. Ou seja, o perispírito é que envolve o nosso corpo somático, juntamente com o espírito. 94. De onde o espírito toma o seu invólucro semiaberto, ou melhor, perdão. De 94. De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Resposta. Do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca de envoltório, como mudar de roupa. 94a. Assim, quando os espíritos que habitam os mundos superiores, entre vós, tomam o perispírito mais grosseiro, já o dissemos. É preciso que eles se revistam da vossa matéria. Autoexplicativo. 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem uma forma que o espírito deseja. E é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. E aqui eu paro no livro segundo, no capítulo 1, o mundo espírito dos espíritos. E amanhã, se Deus quiser, a gente continua em diferentes ordens de espíritos, no tópico 96. E para finalizar, queria tecer algumas considerações. Como eu disse em texto anterior, há mais ou menos 2 horas atrás, muitas vezes eu sou criticado por pensar, por agir desta ou daquela forma. Só que as pessoas precisam entender que todos nós somos diferentes. E por sermos diferentes, cada um de nós tem uma individualidade. E eu não vou mudar para que outros queiram que eu mude, de forma alguma. Eu mudo no intuito do que eu precise mudar, do que eu possa mudar, do que eu deva mudar, a cada instante, a cada momento, para que eu me torne cada vez mais uma pessoa melhor, mais consciente de mim mesmo, do meu ser, a cada instante. É fácil? Não, é complexo, porque todos nós somos seres complexos. Então é imprescindível que eu me modifique segundo o que eu perceba a cada passo de reflexão, a cada ponto de reflexão que eu resolva modificar. Alguns podem dizer, mas você ama, você chora, você sofre. Sim, amo, sofro, choro, é normal. Eu sou assim. Outros não são. Outros são mais duros na queda. Eu tenho meus momentos de tristeza, de fraqueza, mas também eu sei caminhar. Eu sei agir a cada momento. Eu agradeço mais uma vez a todos os amigos e amigas do Facebook, público geral, Telegram, Instagram, Zap e YouTube. Agradeço muito. Que Deus os proteja, que Deus proteja todos nós. Muito obrigado mesmo. Que Deus os proteja.